Voltamos com mais um bloco do Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. E hoje debatendo direito do consumidor. Essa questão aí que envolve as relações de consumo e que você com certeza tem muitas dúvidas sobre você como consumidor, sobre o que você tem direito a partir da aquisição de algum produto ou serviço. E para debater, estamos aqui conversando com o advogado especialista em direito do consumidor, Ramires Fernandes. Falando sobre direito do consumidor ainda, doutor Ramires, com relação às compras pela internet. Tem crescido bastante essa modalidade, as pessoas têm adquirido ainda mais produtos pela internet. Como é que, no seu caso, o advogado atua nessas relações pela internet, até mesmo para estabelecer se realmente houve uma infração aí com relação ao Código de Defesa do Consumidor? Pois é, o e-commerce, que é a venda pela internet, ela é um caminho sem volta, né? Já se mostrou viável, tanto para o consumidor como para as empresas. As empresas viável em que sentido? Para as empresas, redução de custo. Ao mesmo tempo que ela abarca um mercado bem abrangente, certo? Consumidor é o conforto, é a comodidade de você em casa poder escolher e comprar um produto e receber no seu endereço, na sua casa. O conselho que a gente sempre dá, consumidor, não deixe de comprar. A internet é confiável, certo? Agora, tudo tem o lado bom e o lado ruim. Na internet, que a gente sempre orienta, é buscar comprar de site de empresas confiáveis. Como é que eu sei que uma empresa é confiável? Você busca informações dessa empresa junto aos cadastros da Receita Federal, certo? E busque comprar de sites oficiais, seja do fabricante ou seja do vendedor, certo? Existem muitas empresas que abrem da noite para o dia, da mesma forma que elas fecham da noite para o dia. São empresas que botam promoções mirabolantes e promessas que a gente sabe que não vão ser cumpridas. Então, desconfie, certo? Desconfie. Ao mesmo tempo, quando for comprar, sempre analise os comentários de quem já comprou, certo? Hoje tem uma ferramenta muito útil na internet, que é um site do Reclame Aqui. Eu sempre olho o Reclame Aqui antes sempre de comprar. É confiável, sempre confiável. Entre lá tem... Você vai ver que não tem uma empresa que não tenha nenhuma reclamação. Tem. Mas o que é o interessante do site? Que ele faz a qualidade da reclamação. Se ela resolve, se ela volta a cometer aquela infração, se ela responde os comentários, se ela responde o consumidor. Então, é um meio viável. Porém, tomou todas essas precauções e, de repente, aconteceu um problema, certo? Aí você deve buscar a orientação dos órgãos de defesa do consumidor ou de um advogado para saber até que ponto você tem direito ou não àquela reclamação. Quais são os principais problemas que apresentam nesses casos de compra online ou pela internet, certo? Você comprou um produto e o prazo de entrega não foi respeitado. Você comprou um produto e não recebeu por esse produto. Você comprou um produto de uma marca X, recebeu um produto de uma marca Y. Certo? Sempre procure se documentar. Concluiu a compra pela internet, imprima todo o detalhamento daquela compra. Certo? Valor, característica, marca, prazo de entrega. Por quê? Porque amanhã, se acontecer algum problema, você tem como provar, certo? Para um órgão judicial ou para um órgão de defesa do consumidor que você adquiriu aquele produto ou aquele serviço daquela forma e não da forma que foi prestado ou que foi entregue. No caso, Ramires, falando também de e-commerce, não sei se encaixa nesse perfil, por exemplo, aquele site tipo Mercado Livre, que são vendedores, né? Eles têm uma reputação e a partir daí eles comercializam alguns produtos. Há uma orientação com relação à compra nesses sites? Algumas pessoas já relataram problemas de comprar um produto via outro, né? Isso é comum? Por exemplo, essa vinda aos escritórios de advocacia para relatar esses problemas? Acontece com muita frequência. Sempre a gente tem recebido questionamento de cidadãos e de consumidores que foram enganados por esse site. Certo? Um alento que a Justiça nos concedeu é o seguinte: já foi pacificado, jurisprudência, certo? Os tribunais já decidiram que o site que hospeda aquele vendedor que enganou o consumidor responde por qualquer prejuízo causado ao consumidor. Ou seja, existia essa discussão. Não, eu apenas publiquei e dei o espaço para o vendedor vender sua mercadoria. Eu não vendi. Certo? Porém, quem alugou se beneficiou financeiramente.
Então, esse benefício, ele assumiu o risco. E é aí também que entra um fator muito importante do Código de Defesa do Consumidor, é a responsabilidade do fornecedor, certo? E das empresas contratadas. Que às vezes você contrata uma empresa, que contrata outra, então mostra uma cadeia. Então o código protege essa cadeia em favor de quem? Do consumidor. Então a empresa citada, o site citado, hoje ela é demandada e ela é condenada judicialmente. Por quê? Porque ela tem a obrigação de zelar pela qualidade dos seus vendedores. É ela quem faz a triagem, certo? E coloca o risco à disposição para o consumidor. Ramires, com relação à orientação de empresas que têm sites na internet, né, por exemplo, tem várias empresas que têm na internet, tem também a loja física. Há uma orientação para que procure uma empresa que tem internet e tem também essa loja física? Há uma segurança maior na empresa que tem um endereço próprio de atuação? A vantagem da loja física seria que, se houver algum problema, questão de troca de produto ou questão de assistência técnica, a loja física ela está mais fácil de lhe atender, lhe dar o devido respaldo, certo? Porém, eu não vejo isso como empecilho à compra. Por quê? Porque hoje tem grandes empresas que atuam em determinados nichos, que são líderes de mercado e não tem uma loja física, certo? Agora, essas empresas chegaram até aí porque prestaram um serviço de qualidade. Porque o próprio mercado seleciona. Se você não prestar um serviço de qualidade e não prestar o devido zelo ao seu cliente, o mercado irá lá lhe excluir. Então, são dois nichos diferentes que eu acredito que um não interfere nem tanto no outro. Mas a loja física tem essa vantagem. Hoje, por exemplo, muitas empresas de e-commerce não estão mais disponibilizando o frete grátis. Certo? E qual é a saída que grandes empresas estão encontrando? Eles estão fazendo a entrega grátis, retire na loja. Então eu compro na internet, faço a minha compra na comodidade do meu endereço em casa, e essa loja ela tem um endereço físico aqui na cidade. Eu agendo a compra, ele me manda a informação quando o produto chegar, eu vou na loja e retiro sem nenhum custo. Então é uma vantagem que está se adequando nesse mercado hoje em dia. Falando agora sobre um tema que com certeza as pessoas têm muitas dúvidas, que é em relação à propaganda abusiva, a propaganda considerada ou não enganosa. Como é que a gente pode definir essa propaganda enganosa? O que seria uma propaganda enganosa segundo o Código de Defesa do Consumidor? A propaganda abusiva é você prometer uma coisa e você entregar outra. Certo? Você vende um determinado produto, certo? E diz que esse produto possui determinadas características, determinadas atitudes, e ele vai lhe proporcionar esses benefícios. Quando você recebe o produto, os benefícios proporcionados por ele não é nem a metade do que aquilo que foi prometido. Então, aquele fornecedor, ele fez uma propaganda e entregou menos do que ele prometeu. Porque a propaganda é um contrato. A partir do momento que eu prometo, coloco um panfleto, coloco uma mensagem na televisão ou no rádio, eu tenho que entregar do jeito que foi anunciado. Isso é a propaganda abusiva. A propaganda enganosa eu vendi um celular e a pessoa recebeu em casa um tênis. Então aí houve um engano totalmente do que ele contratou. Certo? Então não pode haver o abuso, o excesso, nem pode haver o engano. Se eu comprei um produto de alta tecnologia, eu não posso receber um produto de baixa tecnologia pelo preço do produto de alta tecnologia. Então, isso o Código de Defesa do Consumidor abarca e protege. Jamais o consumidor pode ser vítima de uma propaganda abusiva e de uma propaganda, ao mesmo tempo, enganosa. Fato que acontece diariamente, certo? É financiamento de veículo a juros zero. Muitas empresas já foram condenadas judicialmente porque se constatou que esse juro zero raramente existe. Certo? Aí é propaganda enganosa nesse caso. No caso aí é propaganda enganosa. Você comprou um veículo confiando que aquele veículo não tinha juro no seu financiamento. De repente, quando você contratou, concretizou a venda, começou a aparecer juro. Então você foi enganado. Certo? Aí se caracterizou um caso clássico de propaganda enganosa.
No caso, falando sobre alguns recursos da publicidade, por exemplo, há um recurso que é a tal da propaganda subliminar, que é uma propaganda que as pessoas às vezes não percebem que estão sendo abordadas ali por uma venda de um produto e aquilo acontece meio que indiretamente, né? Tem alguns recursos que a publicidade utiliza. A lei brasileira, ela permite essa propaganda subliminar? Não. Essa propaganda acontece muito nas empresas que vendem assinatura de revistas e jornais. Certo? Você está no aeroporto, de repente aparece uma banquinha, uma jovem simpática, lhe chama e ao mesmo tempo ele oferece vários benefícios, pede seu cartão de crédito e você inocentemente fornece os dados do seu cartão de crédito. Não, mas você não vai pagar nada, é apenas para preencher o cadastro. De repente, quando você passa um mês, você começa a receber em casa exemplares que você não contratou e cobrança no seu cartão de crédito sem sua devida autorização. Essa é um caso clássico de propaganda subliminar. Certo? Você enganou o consumidor. Está dentro da propaganda enganosa. Certo? E você transvestiu para o consumidor uma venda na forma de publicidade, o que não é. A publicidade é você prometer e entregar e você não enganar o consumidor. Se o consumidor quiser assinar uma revista, ele tem que estar ciente do que ele está pagando, do que ele está recebendo e jamais ser enganado. O senhor falou também essa questão da venda de revistas, né? E tem algumas modalidades também de forma de venda que ela obriga o consumidor a contratar um e ter que contratar outro. Por exemplo, a venda casada, né? Como é que o Código de Defesa do Consumidor vê isso? Principalmente com relação a serviços de internet, TV a cabo, isso é bem comum. A venda casada, ela é objetivamente proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. O que seria venda casada? Venda casada é, eu chego para adquirir um produto e o fornecedor diz, eu só lhe entrego esse produto e você contratar isso. Ou então eu só presto esse serviço e você contratar isso. Certo? Isso aí é a venda casada. O consumidor jamais pode ser obrigado a comprar um produto vinculado a outro ou a contratar um serviço vinculado a outro. Então, a venda casada ela é ilegal e não é aceita pelo judiciário. Estamos falando hoje no programa Cidadania sobre o direito do consumidor. Você que está ligando à TV agora, esse é o tema do programa Cidadania. Voltamos já com o próximo bloco, Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos.